Tá ótimo. Já tá funcionando, né? Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, gente? Todos animadinhos? Amanhã é feriado, né? Então vamos neste momento nos preparando, né, para fazer a prece inicial do Evangelho desta noite. Então vamos pensando em Jesus, rogando ao Mestre que nos envolva e nos ampare em suas vibrações de amor e de luz. Agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, para que assim possamos sentir o seu Evangelho, vivenciar o seu Evangelho. Pedimos as bênçãos de nossa Mãe, Maria de Nazaré, que abençoe a todo o planeta Terra, a todas as nações e a todos os dirigentes de todas as nações. Pedimos, Jesus, neste momento, que nos auxilie no entendimento de Teu Evangelho e que esta luz, chamada Jesus, seja nosso guia até o dia que for necessário. Obrigada, Jesus, por estar conosco. Obrigada por cuidar de nós e perdoa-nos ainda tanta ignorância e cegueira. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Primeiro, gente, eu quero lembrar, né, que amanhã, dia 15, o feriado, né, da Proclamação da República, a casa abre nos trabalhos do período da tarde, né? Que é o trabalho semelhante ao nosso, que é o trabalho de desobsessão. Amanhã será normal. O que não funciona é a parte do hospital e do ozônio. Amanhã não tem aplicação de ozônio, né? Nem a parte do hospital funciona, só os trabalhos aqui de cima, ok? Só para eu não esquecer, né, gente? Lembrando, né, que em dias normais o hospital funciona de segunda a sexta, abre 8 horas da manhã e vai até às 16 horas. Pela manhã nós temos o Evangelho, né? Nas segundas-feiras de manhã temos esse tratamento de desobsessão. O Evangelho começa às 8. É importante que estejamos dentro desse horário, né, para pegarmos o Evangelho. Temos também o trabalho de magnetização. E esse trabalho a gente precisa chegar um pouco antes de iniciar o Evangelho, porque tem toda uma preparação, né? A gente fica deitadinho na maca, os médios se posicionam. Então é importante que cheguemos antes das 8, porque esse trabalho começa às 8 horas em ponto. Mas ele alcança. Ai, que tá sem a... Pronto. Sim. No passe, né? Na verdade, a primeira parte é a palestra, é o Evangelho, faz parte do tratamento de desobsessão. Aí, a segunda parte são os passes, né? Esse é o tratamento de desobsessão. Tá bem? Isso, tá bem? Ele é constituído assim, duas partes, o Evangelho mais os passes, tá bem? Existem pessoas que não conseguem chegar no horário do Evangelho, toma só o passe. O tratamento fica incompleto, né? Fica incompleto porque a parte principal é o Evangelho. Né? Nós precisamos do Evangelho e os irmãos que estão conosco também, né? À medida que a gente vai aprendendo, eles também vão aprendendo. E essa é a ideia do tratamento, né? Nós ajudarmos uns aos outros, certo? Bom, aí na segunda-feira, né, nós temos esses 2 trabalhos de manhã. E após todo o trabalho de magnetização são 40 minutos. Então, o pessoal que vai para a maca, eles ficam 40 minutos sendo magnetizados pelos médiuns. Né? Após esse processo, eles podem ficar ouvindo o estudo do Evangelho, se não puder, né, segue para casa. E quando finaliza o Evangelho, o médico espiritual faz o atendimento de todos que ali se encontram, certo?
À noite, nós temos o trabalho de educação mediúnica, né? A aula que nós temos e passamos ao vivo. Também é aberto ao público, aquele que quiser vir assistir, né? Vir até a casa, assistir o evangelho. Assistir o evangelho não, perdão. Assistir a aula, né, de educação mediúnica com Jesus, tá certo? Muitas pessoas pensam que a mediunidade não é parte do Cristo, é sim. As pessoas não entendem que nós somos espíritos eternos, né? Logo, a nossa vida natural é na espiritualidade. Aqui é uma passagem. Aqui é onde a gente vem exercitar, onde a gente vem evoluir, né? Aí eu preciso de um corpo físico, né? Para eu evoluir, eu preciso de um corpo físico. Por quê? Porque vai ter a interferência do meio, né? A interferência do corpo físico, que não é o que eu costumo carregar, né? O espírito é leve, é diferenciado da matéria, né? Embora ele também tenha uma matéria quinta e essenciada, mas eu sou um espírito eterno, e isso é importante que nós compreendamos, né? E daí a maioria não compreender a mediunidade e rejeitar a mediunidade. A mediunidade é uma bênção, né? É uma oportunidade que Deus nos deu para que a gente compreenda melhor a vida espiritual, mas as pessoas compreendem, né, que é uma imposição. Não é uma imposição, isso é um ato de amor de Deus, né? Até a gente compreender de fato isto, né, já se passou o tempo e a gente nada fez. Mas Deus é paciente, Ele tem todo o tempo do mundo, não é verdade? Às terças-feiras nós temos 2 trabalhos, né? Nós temos os trabalhos com as grávidas, a partir das 14 horas, onde elas têm orientação, né? Tem psicóloga que ajuda, tem orientação religiosa, mas isso não quer dizer que a gente queira que as meninas sejam espíritas de forma nenhuma, é só uma orientação para ela aprender a ter base, né? E sustentação, para que elas entendam que a oração, que Deus, né, vai ajudá-la na hora das dificuldades e que elas não percam a esperança, entende? É um trabalho magnífico, é um dos trabalhos mais lindos, assim, por conta de ser, com a maioria delas, irmãs que não têm conhecimento nenhum, né, que muitas vezes não têm amparo, são meninas muito novas, às vezes 14, 15 anos, né, grávida, nem tem direito, tudo isso, mas vem aqui e recebe, né, esse apoio moral e esse apoio também material. Elas recebem no final da gravidez o kit enxoval, né? Todo mês elas recebem cesta básica. Ao vir aqui, recebe a condução, recebe lanche. Então, assim, é um amparo especial. Eu acho muito especial e é uma energia fantástica que esse trabalho gera. Muito bom mesmo. E quem cuida do trabalho das grávidas é o Grupo do Bem, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo e a nossa irmã Mimi. Às quartas-feiras, nós temos aqui à tarde os trabalhos de desobsessão, que inicia-se às 14 horas e vai até às 18. Quem, por um acaso, não puder vir às segundas ou às terças-feiras, pode vir às quartas, não tem problema nenhum, né? Algumas casas, elas querem que você vá ao passe sempre no mesmo dia, né? Aqui não, aqui você tem essa possibilidade, porque cada grupo espiritual trabalha de uma forma, né? Então, você pode vir em um dos dias, apenas uma vez por semana esse tratamento, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, eu posso vir 2, 3 vezes, né? Que é para acabar rapidinho. Não é a ideia acabar rapidinho, né? A ideia é se sentir bem, né? Fazer bem àqueles que às vezes nos faz mal, não por maldade, mas porque não tem entendimento. Entendem isso? Deixa eu ver, às quintas-feiras os trabalhos são fechados, né? Às quintas e sextas-feiras, o hospital está abrindo às 13 horas, né? Não tem esse processo que antes tinha de abrir às 8 da manhã, não. Agora abre às 13 horas.
aí inicia-se o estudo, vai até às 15 horas, né? Das 15 horas eles dão uma pausa até às 16 para reiniciar os estudos para os trabalhos de desobsessão para os trabalhadores da casa. Alguns assistidos, alguns de vocês participam desse trabalho porque o médico espiritual, né, pediu para que fosse assim, é necessário que passe lá. Se algum de vocês, quando passar por eles, tiver essa necessidade, ele vai dizer, você precisa vir às quintas-feiras. Aí, assim, não é por a gente querer, poxa, eu queria participar, né? Aí tem que pedir autorização, tem que ver com o Laércio se pode participar ou não, ok? Tá muito quente aí, é? Venha pra cá, acho que deu uma esquentadinha, né? Não sei porquê, porque tava bem fresquinho. Bom, e às sextas-feiras nós temos o atendimento com o nosso irmão Laércio, que também o hospital abre às 13 horas. Mesmo processo, estudo até às 15, das 15 às 16, né? Aí não tem a pausa não, porque tem um outro trabalho que faz uma preparação das 15 às 16, ok? Então, a partir das 13 a gente já está fazendo os estudos na sexta-feira. Aí o nosso irmão Laércio faz o atendimento fraterno, né? Das 16 até as 17. 17 não, gente, eu tô com a cabeça boa. 19. Até as 19. Após 19, ele vai para o hospital fazer o atendimento geral de todos nós, tá certo? Fazer leituras também, em seguida faz o atendimento a todos. Diga. Sim, sim, normal, esses dias todos. É só amanhã que não funciona a parte do ozônio, tá bem? Sábado também, né? Temos os tratamentos de cura com os nossos irmãos, os médiuns da casa. A casa abre às 8 horas e vai até às 11, né? A partir das 9 inicia-se o estudo do Evangelho e em seguida são os trabalhos de passe. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Alguém quer? Pode fazer, uai, né? Qual é a pergunta que você quer saber? Ai, gente, deixa eu falar do convite da feijoada, né? Sim. Não entendi. Com ozônio? É de segunda a sexta. Aí no período até às 16 horas. Inicia mais ou menos às 10 horas da manhã. Não, mas na quinta e na sexta o horário do ozônio tá normal, só os estudos que tá iniciando em outro horário, né? Gente, nós vamos fazer uma feijoada, a feijoada do amor. E por que nós temos necessidade de fazer essa feijoada? Porque nós precisamos angariar fundos, né, para as despesas da casa. Temos os trabalhadores, né, que são registrados, então tem décimo, tem férias agora, né, e salário. Então nós precisamos angariar fundos para fazer esse pagamento de água e luz, né, e etc. A feijoada será no dia 25/11. Vai ser na Avenida Olavo Fontoura, 1078, Campo de Marte. O ingresso, a unidade é R$ 75. Então, se vocês puderem nos ajudar, nos ajudem, né? Se desejarem ir, vocês vão. Se não desejarem, compra ou doa para alguém, né? Ou simplesmente nos ajuda adquirindo o ingresso, tá certo? Tudo bem? Eu vou deixar aqui na recepção, tá certo? Se alguém já quiser, já pode ir se ajeitando por aí com o ingresso, tá certo? Rapidinho a leitura aqui. Vamos nós. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ninguém quer perguntar nada. Persiste e segue. Palavras de Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados.
Esta passagem é do livro Fonte Viva, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel vai fazer o comentário na lição 99 com o título Persiste e Segue. Diz Emmanuel: o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los, quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. E nesta noite nós temos o nosso irmão Cláudio Lotufo, que vai nos falar sobre o capítulo 22, não separar o que Deus juntou. Deixa eu levar os convites aqui para a discussão. Pode começar, dona Brasiliana? Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso querido amigo Allan Kardec. O capítulo é o capítulo 22. É um capítulo interessante porque há muito tempo, quando a doutrina ainda estava passando por um momento, não hoje, de tanta abertura que existe, eu me lembro de casos que amigos contavam que a mulher ia no centro espírita, mas o marido não podia saber, porque senão ele brigava com ela, porque ele não queria que ela fosse em centro espírita. Um absurdo. É um capítulo que também, há muito tempo atrás, acredito talvez 40, 50 anos atrás, não se fazia em casa espírita. Eles costumavam pular esse capítulo. É o capítulo 22, ou seja, fazia o capítulo 21 e depois iam para o 23. Porque o título, Não Separar o que Deus Juntou, ele fala diretamente sobre o casamento. E é um assunto que eles não queriam tocar em casas espíritas, por saberem que tinha pessoas na reunião e que tiveram problemas com casamento, separados, divorciados, ou com problemas, convivência, que não estava indo muito bem.
Outra coisa interessante que me chamou a atenção nesse capítulo, se nós pegarmos o capítulo Amai os vossos inimigos, o Allan Kardec ele dá uma esmiuçada, pega vários campos para poder nos ensinar esse capítulo. E nesse capítulo 22, o interessante é que só tem 2 folhas. Talvez porque a gente estuda sempre o Evangelho, todos os capítulos que a gente faz, né? A gente vai notando os detalhes, os ensinamentos do Evangelho, do capítulo, que nos chama a atenção. E esse me chamou a atenção. Você vê que Allan Kardec não perdeu muita coisa para ficar explicando. Ele tocou no cerne da questão, ele foi direto no assunto. E nos dias de hoje, Allan Kardec trouxe isso para nós há mais de 150 anos. Ou seja, quando ele trouxe esse conhecimento para nós, o casamento já vinha enfrentando muitas dificuldades nas relações entre homem e mulher. E ele pega as palavras de Jesus no começo, dizendo assim, na indissolubilidade do casamento. E chegaram-se a ele os fariseus, que eram uma linha de judeus que tinha na época, tentando-o e dizendo, é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher? É interessante também essa pegada, porque é sempre a mulher, né? Puxa vida, em vez de já sempre enaltecer a mulher, né? Sempre o homem que dava aquela palavra mais forte, né? O homem poder separar da mulher, né? Por qualquer causa. Ele respondendo lhes disse, não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse, por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim que já não são 2, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles, os fariseus, pois por que mandou Moisés dar ao homem, a sua mulher, a carta de desquite? Quer dizer que só o homem podia dar carta de desquite para a mulher. Isso 2000 anos atrás. Moisés antes até, né? Jesus é 2000 anos atrás, mas quando Moisés já trouxe essa lei, já são muito mais de 2000 anos atrás, talvez até mais de 3000 anos atrás. Moisés dar ao homem a sua mulher a carta de desquite e repudiá-la, respondeu-lhes, porque Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. Ou seja, no princípio eles mantinham a união, não tinha essa carta do divórcio, do desquite ainda. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher e não for por causa de fornicação e casar-se com outra, comete adultério. Quer dizer que não podia casar de novo porque ia cometer adultério? Né? Aqui tem 2 problemas terríveis, né? Primeiro, como é que Jesus podia explicar isso para eles? Para um povo ignorante, para um povo que não sabia ler, o vocabulário era muito curto, uma palavra tinha vários significados. Olha, pessoal, Jesus deve ter tido um trabalho danado para poder explicar para aquele povo sobre os seus ensinamentos, que na verdade ele veio reduzir amar a Deus e amar ao próximo, coisa que até hoje o homem ainda não aprendeu. Eu, pois, vos declaro que aquele que repudiar sua mulher, se não for por fornicação e casar com outro, comete adultério. E o que casar com o que o outro repudiou, também comete adultério. Allan Kardec trouxe as palavras de Jesus, do que foi traduzido
das Escrituras, dos apóstolos, para que nós pudéssemos entender melhor essa passagem sobre a união do homem e da mulher, que seria o casamento. E aí ele explica, né, para podermos entender melhor, aí ele fala dos casamentos com interesses, né, aqueles casamentos que não foram feitos com amor, aqueles casamentos que de certa maneira foram forçados. E aí eu também fico pensando, né, até hoje, né, aquele povo, muitas vezes eles não escolhem a sua mulher. A família escolhe para que você se una com uma mulher sem você ter o mínimo afinidade. Ou seja, nesse mundo que nós vivemos, há muitas culturas, há muitas tradições. Nenhum país é igual ao outro e traz os mesmos ensinamentos. Em alguns é necessária a lei civil, o outro é necessária a lei religiosa. E hoje, com a expansão das religiões, não é? Mesmo no espiritismo, não é necessário ir na igreja para se casar. A própria doutrina espírita, quando tem trabalhadores da casa, algum dirigente pode fazer a união, eles vão no estado civil e assinam que se comprometem a ser marido e mulher, né? Então, é muito grande hoje essa expansão, o que aconteceu, essa modernidade toda, na evolução do próprio homem. Então, às vezes eu fico pensando, né, quando ele fala aqui de adultério, né? Eu conheço casos de adultério, é um assunto muito delicado, inclusive, para se tocar. A dona Brasileira até fala, você gosta de ver esse capítulo, né, Cláudio? Eu falei, eu adoro. Primeiro porque eu também sou separado. Mas minha ex-mulher é super amiga minha, eu tenho 2 filhos com ela, tenho netos. Eu tenho que ter um respeito pelos filhos que ela me deu. Tenho que tratar bem, tenho que ajudar. É claro que talvez no passado eu ainda não tinha o conhecimento doutrinário para poder ter mais, talvez, um jogo de cintura, mas também não é o caso. Porque de repente você fala, meu bem, mas eu não quero me separar de você, eu quero ficar com você. Tanto o lado do homem e da mulher, e o outro lado fala, mas eu não quero mais ficar com você. E aí? Vamos ficar juntos? Vai pegar o orgulho? Vai pegar a vaidade? Vai pegar o egoísmo? E coisas piores, a violência. O que nós vemos hoje em questão de feminicídio é uma tristeza, é uma covardia. Eu tenho vergonha de ser homem, sinceramente. Porque quando eu vejo o que o homem faz com a mulher, como eles tratam muitas vezes, não aprenderam nada da lei do amor que Jesus veio nos trazer e a respeito do casamento. Fica difícil você sentir essa situação. Ai, meu bem, eu te amo. Ai, eu também te amo. E se abraçam, e se beijam. E fica aquele romance tão gostoso que é o relacionamento do homem e de uma mulher. Um casamento bom, bonito. É tão gostoso, não é verdade? E de repente o camarada começa a ter ciúmes. E aí, mesmo em casos de mulher existe, que também acontece do outro lado, mas é muito mais do lado do homem. E de repente violência, marcas. Quando ainda é uma pessoa assim na mídia, mas num outro patamar, a coisa toma um outro parâmetro, um outro ambiente. Mas isso acontece diariamente nas favelas, nos subúrbios, nas casas mais humildes, onde ninguém fica sabendo de nada. O que é que está acontecendo? Essa semana, aquela Dickman, né? Ela... Como é que pode, né? Parece que não gostou de uma situação, foi lá e agrediu. E aí ela pôs a boca no trombone, ainda bem, para despertar essa situação. Para que respeitem mais. Eu conheço casos de familiares em que o pai abandonou a mulher segurou toda a responsabilidade, de repente encontrou um outro companheiro, vive feliz, e eles se tratam com respeito, os filhos se unem, formam uma nova família, e de repente aquele que ficou
não aceita em que a mulher arranjou um outro companheiro. E entra na justiça, exige. E muitas vezes, infelizmente, a lei humana é terrível de ruim. Eu adoro a lei divina, porque a lei divina é para todos os tempos. Ela é imutável, ela é para sempre. A lei do amor de Jesus é para sempre. Mas a lei do homem, a lei humana, ela muda. Quando eu fico vendo direito romano, para quem será que foi feito o direito romano? Será que foi feito para os ricos, para os pobres? Com certeza não. Foi para defender os ricos. Não é? Quando a gente vê juízes ainda defendendo o lado machista, dando assim condições, muitas vezes, para um pai que não faz nada, que só atrapalhou, que não cria nada, que não ajuda, que muitas vezes os filhos não têm a mínima intimidade com ele, e dão autorização para que ele possa pegar o seu filho, porque é pai, sem ter o mínimo intimidade com aquela pessoa, que já talvez uma criança de 10 anos que não vê o pai há mais de 7, 8 anos, que ele possa pegar a criança, pôr no carro e levar para passar um fim de semana, para passar um Natal, não tem a mesma intimidade com a família. Ele não vê o que a mãe faz. Eu fico pegando o ônibus, eu fico vendo as mães nos ônibus, 6 horas da manhã, criança dormindo no colo, para levar numa creche, ir para trabalhar, com certeza vai voltar de tarde e vai levar seu filho para casa, porque mãe é mãe, não dá para comparar. É claro que tem pais que se dedicam, quando é um casamento formado, com estrutura, com amor, né? Eu vejo em casas espíritas, companheiros aqui da casa, em que o homem e a mulher, os dois frequentam a casa. Isso aí é um ótimo caminho para que eles continuem na caminhada, né? Eu fico, às vezes, por aí, sempre com um livro na mão, em ambientes que eu, às vezes, vou fazer uma consulta, alguma coisa, ou a pessoa não está fazendo nada, ou a pessoa está no celular. Ninguém lê mais. Ninguém mais quer saber de escrever, nem na própria escola. Aonde será que nós vamos chegar? Onde que a humanidade vai conseguir entender que é necessário a família? A família é a base de tudo. É através da família que uma nação cresce, uma família unida. E nós estamos vendo, nos momentos de hoje, uma dificuldade enorme que a família possa prosperar. Eu já fui, inclusive, mandado embora de uma casa, errei, pedi desculpas, parece que não me deram, porque eu falei que o casamento era uma instituição falida. Errei por quê? Porque tem casamentos que deu certo, que pessoas que convivem junto, nós sabemos disso. Então, se tem pessoas que estão convivendo junto, o casamento não está falido, está passando por uma dificuldade grande. Mas que também não podemos negar que está difícil, está. Nós estamos sentindo que parece que tem uma coisa aí atrás, não é? De repente a gente está no dia a dia, no batalho, na luta, que todos nós aqui somos lutadores, com certeza. Mas parece que lá atrás os grandes criam mecanismo que nós talvez não consigamos entender, de diminuir a família, de diminuir a população, de restringir uma série de coisas, de nos obrigar a uma série de leis que eles criam, e que não é positivo para a sociedade. Porque é importante, a religião é super importante, mas se nós lermos, estudarmos o quanto a religião já errou. Acabei de ler um livro agora, semana passada, O Grande Conflito, Ellen White, livro grosso. Ele fala da caminhada do cristianismo, que o Papa era o Deus dos homens. O Papa que dava as cartas, dava as leis, o que tinha que ser feito.
Até que chegou um determinado momento em que vieram os protestantes e passaram a protestar. Olha, eu fiz um pecado. Olha, então você dá esse ouro para mim, você dá essa casa para mim, eu tiro o seu pecado. Você não tem mais pecado. Tira mesmo? Tiro mesmo. E o camarada dava aquelas riquezas, né? Ao ponto de chegar que não podia mais casar padre porque repartia herança, né? Então, as cruzadas, as inquisições. Esse livro fala duas coisas interessantes. Que em 1754 houve um grande terremoto no planeta que abalou muito a Europa, mas foi um treme enorme em todo o planeta Terra. E dentro da leitura das Escrituras, eles chegaram à conclusão e tinham certeza que Jesus iria voltar no ano de 1844. E até hoje eles estão esperando. E até hoje eles estão falando, Jesus vai voltar. Na leitura fala, vai voltar nas nuvens. Olha, se Jesus viesse novamente, primeiro que eu não sei se eles iam entender que era Jesus. E segundo, talvez até fossem crucificar novamente Jesus. Talvez por aquela passagem do Evangelho que ele fala, Jesus, eu vou preparar o lugar... E quando o lugar estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês aonde eu estiver. Né? Será que eles estão pegando só na palavra mesmo, que ele vai vir para nos levar de volta? Né? Ou seja, todas essas pessoas que já morreram, há 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 100 anos, 200 anos, 500 anos, estão esperando ainda a volta de Jesus? Nós sabemos que água parada no poço estraga, né? Tem que ter a renovação. Por isso que a doutrina espírita é legal, porque ela nos mostra, através da reencarnação, a renovação do espírito. Eu me lembro que quando a gente ia visitar o Chico Xavier, eu tive essa oportunidade várias vezes, inclusive, ele caminhava, ele ia na distribuição dos cobertores, das cestas básicas, nas mensagens psicografadas que ele fazia, né? E já ultimamente, quando nós ainda podíamos vê-lo, porque ele não estava tão doente, a mão já estava trêmula, a escrita estava difícil, ele já não tinha mais aquela velocidade que ele tinha. Então era necessário que ele voltasse à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, para que também crescesse, onde nós vamos saber o que nós fizemos, né? Porque aqui nós temos condição de acertar. O que é que nós fizemos de bom, o que é que nós fizemos de ruim, vai pesar na balança. Aqui é uma escola. Nos prepararmos, pedirmos que nos dê nova oportunidade, para que nós possamos voltar e continuar nossa caminhada de progresso espiritual infinito. Por isso que tem a reencarnação. Voltar numa nova carcaça, numa nova pele, num novo aprendizado. E quando nós ouvimos Chico falar, nada me pertence, tudo veio de lá, e são mais de 420 obras só dele. Fora dos outros, Divaldo Pereira Franco, hoje, né? E sabemos que tem pessoas boas, mas o homem precisa voltar a esse aprendizado para que o planeta realmente pare com essa coisa, essa loucura. O camarada falou uma coisa para mim que eu fiquei pensando seriamente, né? Que quando aconteceu essa tragédia que aconteceu agora, na faixa de Gaza, em que eles invadiram Israel e mataram 1.200 judeus, e se Israel tivesse a competência, a coragem de pedir de volta os 1.200 judeus e enterrasse, e não revidasse, hoje talvez todo o povo judeu estava sendo alvoçonado. Ou seja, aquela passagem de Jesus, se alguém te bater a face direita, ofereça a esquerda, não revide. Sabíamos que esse revide
ia acontecer, porque o homem ainda não está com esse aprendizado. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, né? O mal com mais mal ainda. E agora, como é que fica a situação? É difícil, né? E no casamento é a mesma coisa, o adultério. Culpado de quem não foi adulterado, culpado é de quem praticou o adultério. Eu conheço uma senhora que ela tem um relacionamento e ela teve um problema de adultério no casamento e ela resolveu se separar. Aí o companheiro pediu desculpa, meu bem, meu amor, não vou fazer mais isso, me volta comigo, nosso filho e tal. Voltou. Passou um período, outra vez. Se separou. Aí não voltaram mais, pelo que eu sei, ela saiu, foi morar com a mãe, cuidar da mãe, e não quis mais voltar. Ficou ela, a mãe, o pai, a criança, e não quis mais voltar com o rapaz, né? Eu sei que o orgulho, né? A vaidade, né? O falar dos outros, principalmente, né? A vergonha, de repente, né? Mas o problema não é a pessoa que foi adulterada. O problema é a pessoa que cometeu o adultério. Essa vai responder, porque você vai colher exatamente o que você plantou aqui na terra. É difícil aceitar? É difícil aceitar. Não podemos esquecer, carne é carne, espírito é espírito. Né? Fica difícil. Talvez a gente tenha essa condição de aprender esse ensinamento de Jesus. É muito confortável poder falar, não é fácil, mas também não estou falando palavras minhas, estou falando palavras de Jesus, que Ele mesmo ensinou isso para nós. Porque se nós tivéssemos aprendido as mensagens do Mestre, hoje, com certeza, a humanidade já estaria em regeneração muito mais adiantado. Sabemos que ela está a caminho de regeneração. Sabemos que desses 7 bilhões da população mundial, a maioria não é ruim. Nós vemos pessoas no ponto do ônibus às 4 da manhã, 5 da manhã, 2 horas de condução, vão trabalhar, ganhar seu dinheiro honestamente. Infelizmente, o nosso exemplo vem de cima, né? Das nações, não é só aqui no Brasil. Países que é vergonha. Em vez de nós entendermos que eles que dominam são nossos empregados, né? E são nossos empregados realmente, porque nós é que colocamos eles lá. E é difícil a gente sair assim, puxa, errei outra vez. Difícil eu vou estar certo, né? Confiar na palavra, confiar nesse pessoal. É uma hipocrisia, uma falsidade, é um interesse material ainda. Sabendo que vai morrer, não vai levar nada. E ainda vai morrer vestido. Nasceu nu, mas vai morrer vestido ainda. E vai deixar tudo aqui, porque nada nos pertence, na verdade. Tudo foi emprestado pela mão do Pai para que nós pudéssemos administrar, cuidar, melhorar, ensinar. Será que é isso que nós fazemos? O momento que nós tão difícil vivemos, daqui a pouco a Dona Brasília vem falar, Cláudio, para de falar que está na hora, está acabando o trabalho. Olha, eu tenho aqui uma poesia que eu acho muito legal, para o casamento que vingou, para aquele casal que enfrentou todas as dificuldades do dia a dia, dos momentos difíceis, da luta, e que chegaram com a sua companheira lá na frente, depois de 20, 30, 40, 50, 60 anos de matrimônio, né? Porque é uma caixinha de surpresa, né? Nós vemos situações no mundo aí que do nada morre. O Ayrton Senna falou, nós somos um instante, no instante nós não somos nada. E é verdade. Nós achamos que só acontece com os outros, que conosco não acontece nada de ruim. E nós estamos vendo o que tem acontecido aí, nas tragédias naturais, né? Nas tragédias provocadas pela maldade, situações que realmente nos entristecem. E o Mário Pederneiras, ele fez uns versos muito bagal para aquele casamento
que vingou, que está até hoje, os dois ali juntinhos, chamado Pelos Caminhos da Vida. Assim, ambos assim, no mesmo passo, iremos percorrendo a mesma estrada. Tu, no meu braço trêmulo amparada, eu amparado no teu lindo braço. Unidos a esse arrimo, embora escasso, venceremos as lutas da jornada. E tu te sentirás menos cansado, e eu menos sentirei o meu cansaço. E na esperança desses bens supremos, que para mim o teu carinho eu trouxe, placidamente para a vida iremos, calcando mágoas e afastando espinhos, como se a escarpa dessa vida fosse o mais suave de todos os caminhos. Né? E tem outro aqui chamado Velhice, do Guilherme de Almeida. Quando as folhas caírem nos caminhos, na triste melancolia do sol poente, nós dois iremos calmamente, de braços dados, como bons velhinhos. E que dirão de nós toda essa gente, quando nos ver passar, mudos e juntinhos? Como se amam esses coitadinhos? Como ela vai, como ele vai contente? E por onde eu passar e tu passares, hão de seguir todos os olhares, e debruçar-se as folhas do barranco, por nós a tristeza do céu posto, onde fará as rugas no meu rosto e no seu rosto, e onde fará os teus cabelos brancos. E para enaltecer a mulher, porque eu sinto, como eu falei no começo, vergonha da minha raça humana e do homem, pelo comportamento ainda machista, pelo tudo que está acontecendo. E Vitor Hugo, ele evocando as funções redentoras da alma feminina, Vitor Hugo tece significativas comparações entre o homem e a mulher. O homem é o mais elevado das criaturas, a mulher a mais sublime dos ideais. Deus fez o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher um anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo, nós nos desdobramos, ante o sacrário, ajoelhamo-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na frente uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é uma águia que voa, a mulher um roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um final, a consequência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O final guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Podemos encerrar também? Sim, senhor. Bom, pessoal, obrigado por aquilo que eu ponho no coração, sinceramente, sabe? Eu sinto muita pena de nós, seres humanos, imperfeitos e falhos que somos ainda.
O Mestre chegou aqui para nos ensinar duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como eu vos amei, Jesus nos amou. Porque nós não sabemos amar ainda. Nós temos que aprender. Amar é ter paciência, é ter resignação. Toda vez que nós ficarmos em silêncio, numa agressão, numa contenda, numa discussão, e nós começarmos a vibrar em silêncio, em silêncio, em silêncio, nós sempre acabamos ganhando. Porque se nós batermos de frente, vem a contenda, e isso não leva a nada. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, por essa oportunidade de aprendizado que os amigos espirituais nos trazem, para que possam nos ajudar na nossa caminhada e nos tornarmos melhores. Pedir ao Pai que nos proteja de volta aos nossos lares, que possamos encontrar tudo da mesma maneira que lá deixamos. E que se a bondade do Pai nos permitir, que na próxima semana possamos estar mais uma vez reunidos aqui em seu nome. E pedindo licença para terminar, vamos fazer algumas orações. Maria Dolores. Senhor Deus de amor eterno, sabemos que nos renova por meio de grandes provas que abalam o coração. Por isso nós te rogamos, não nos retire da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Viemos a suplicar-te acréscimo de energia, na luta de cada dia, amparo libertador. Necessitados de forças, rogamos-te apoio amigo. Queremos estar contigo no reino do eterno amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos de tentação, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, e vamos em paz. Obrigado, Senhor.